Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dalva, de Terapia e Tarô. Estou aqui para mais uma tiragem coletiva, atemporal. Vamos ver o que essa situação tem para te mostrar. O que essa situação tem para te mostrar? Então a gente vai ver alguns tópicos aqui. Qual desafio você está tendo nessa situação? Qual desafio você está tendo nessa situação? Qual o desenvolvimento qual sua missão junto a isso? Qual sua capacidade inata? Qual dificuldade você está tendo? No que deve focar? Onde isso vai te levar de positivo? E um aconselhamento. Vamos lá. Aqui a gente já está vendo que pede mudanças. Mudanças são necessárias. Fim de ciclo, começo de outro. Que é o desafio que você está tendo é fazer mudanças. Qual desenvolvimento você está tendo? Lidando com dificuldade. Então, não está desenvolvendo. Se estivesse desenvolvendo, não teria aqui a carta de dificuldade dos obstáculos, um obstáculo grande. Então, assim, precisa de mudanças, exatamente para isso. Precisa de mudanças para enfrentar essas dificuldades. Então, na verdade, não está desenvolvendo. Provavelmente está estagnado, está parado, esperando uma maré melhor, mas se a gente não fizer mudança, as coisas não mudam, né? Como é que fala? É redundante, né? Qual a sua missão junto a isso? Acreditar, ter fé, lutar. Precisa. Para fazer mudanças, a gente precisa sair da zona de conforto. Às vezes precisa romper com coisas, pessoas, lugares, para que as mudanças sejam feitas. Então, você precisa lutar. Sair da zona de conforto, porque não é fácil, mas também não é impossível. Né? Precisa. Se não sair da zona de conforto, as mudanças não serão feitas. Essa é a primeira chamada aqui, né? Primeiro indício. Qual a capacidade inata que estou tendo? Tem a capacidade de mudar. Já foram feitas muitas mudanças, porque a vida ela nos leva à mudança, a gente querendo ou não. Né? Então essa capacidade inata aqui não é só de você, consulente, que está vendo essa leitura agora. É do ser humano de mudar, né? Para melhor ou não. Qual dificuldade estou tendo? Onde devo focar? Essa carta aqui é sempre uma carta que chama muita atenção, que fala para possessão, para o orgulho, que a coisa tem que ser do meu jeito, na minha hora, do jeito que eu quero. E todo mundo tem que se colocar abaixo de mim, né, porque eu mando. Então, isso precisa mudar, faz parte da mudança. Isso traz dificuldade. Senão as mudanças não ocorrem. Então a dificuldade está aqui. Depois a gente vai ver onde precisa focar.
por fim, um aconselhamento. Então vamos fazer as complementações para ver. Aqui, ó, precisa decidir um caminho. Vai ou fica. Mas para fazer esses caminhos, precisa, para cruzar esse caminho, tomar uma decisão, tomar um caminho, se libertar, precisa fazer mudanças. Se não forem feitas mudanças, você não vai sair do lugar, vai continuar estagnado no mesmo lugar. Então, as mudanças começam por dentro, de dentro para fora. As mudanças começam olhando para si mesmo e vendo o que precisa melhorar. Aqui é uma carta peculiar. Aqui fala qual desenvolvimento estou tendo, né? Então, quando vem a carta do Sol, a pessoa se sente injustiçada, é uma pessoa que está se sentindo injustiçada. Não está tendo desenvolvimento porque não está fazendo mudanças. Então, fica estagnado no meio do caminho. E aqui precisa iluminar, precisa ir atrás, mudar, pôr foco nas coisas que quer fazer, realmente não ficar preso em circunstâncias. Então a pessoa se sente injustiçada aqui. E às vezes não é uma injustiça. A gente se sente injustiçado quando a gente está olhando só para fora, não olha para a gente mesmo. Então tudo que o outro faz, que é sempre a culpa do outro, a gente se sente injustiçado. Então olhar para dentro, tira esse senso de justiça e coloca que tudo está certo como é. Aqui a luta, a pessoa não entende que precisa mudar, que precisa fazer as suas reformas íntimas. Isso aqui trata-se de reforma íntima. A pessoa, você consulente que está vendo isso daqui, não entendeu ainda que é uma reforma íntima que você precisa fazer, porque você está lutando só do lado de fora, olhando para fora só. Talvez para a necessidade do outro, talvez para o que o outro está fazendo, se preocupando mais com o outro do que consigo mesma. Então aqui, ó, é uma luta que a pessoa nem está vendo o que está acontecendo, ela nem entende o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que eu não saio do lugar? Porque precisa de uma reforma íntima. Aqui o consulente, independente de ser mulher ou homem, é o consulente que está assistindo nesse momento. Mais uma vez, precisa de mudanças para poder florescer o caminho, tirar as dificuldades do caminho. Então, mudança, muita mudança. Aqui fala muito de mudança. Agora é o seguinte, se a pessoa tem preguiça de fazer a reforma íntima, se a pessoa não consegue, não quer fazer, não acha que precisa, porque acha que o outro tem que mudar. A mudança começa com a gente. A gente tem que mudar. Quando a gente muda, o outro muda, ou a gente muda o foco que a gente põe no outro. Então, quando você faz suas mudanças internas, automaticamente você vê a pessoa de uma outra forma, o que ela faz de uma outra forma, porque você começa a ver que você é 100% responsável pelas suas atitudes. Você é 100% responsável pelo que acontece com você. Tem uma frase da psicologia, tem uma frase da psicanálise que fala: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você reclama? Então eu estou reclamando que está todo mundo não me valoriza, que ninguém cuida de mim, que ninguém me ouve. Só que assim, qual que é a mudança que você está vendo? Porque a gente está onde se coloca. Então se eu me coloco nesse enredo, por que eu não saio? Eu estou focado aonde? Porque a primeira coisa é a gente tem que focar na gente. Então você cuida de você, que você tem capacidade de cuidar do outro. Porque se eu só cuido do outro, se eu só olho para o outro, se eu só olho para fora, eu vou adoecer. Eu vou adoecer mesmo. Porque isso tudo, a gente vive num mundo sistêmico. Nós vivemos dentro das leis sistêmicas da nossa família. Então se a gente não encontra o nosso verdadeiro lugar sistêmico dentro do nosso universo de família, a gente vai adoecer. Então aqui fala muito de mudança. Você precisa deixar as coisas boas chegarem.
precisa, qual que é a dificuldade está tendo, onde deve focar. Então deve focar em ter menos possessão, de achar que as coisas têm que acontecer como você quer, quando você quer e do jeito que você quer. Então ser menos possessivo, né, ou possessiva, e deixar as coisas boas chegarem, através dessas mudanças internas que precisam ser feitas. Dá trabalho? Dá trabalho, olhar para dentro dá trabalho, requer coragem, precisa de muito amadurecimento interno para a pessoa olhar para dentro e falar: eu preciso fazer mudanças, porque dá trabalho realmente. Então, geralmente, o que as pessoas fazem? Focam nos problemas dos outros, eu foco no problema lá fora e eu não preciso olhar para os meus. Quando eu foco no problema lá fora, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu irmão, do meu sobrinho, do papagaio, do periquito, do cachorro, eu não preciso olhar para mim. Por quê? Porque eu estou ocupada cuidando do problema dos outros. Na constelação a gente chama isso de pessoas enxeridas, porque isso leva a doença. Quando você não foca em você, às vezes você está se colocando num lugar que não é seu. E isso leva a doenças. Isso leva à falta de prosperidade, à falta de relacionamento. Prosperidade em todas as áreas: relacionamento, financeiro e saúde. Essa que é a verdade. Onde isso vai te levar? Quando todas essas correções foram feitas, você começar do começo, essas correções foram feitas, cuidar da sua saúde, da sua prosperidade financeira, dos seus relacionamentos, ter um relacionamento, que é saudável ter um relacionamento, só que você precisa estar bem para ter um relacionamento. Isso te leva a coisas positivas, sempre a coisas positivas. Te leva para um relacionamento, para convivência melhor, para alianças fortes, sempre para o benefício, sempre para o bem. Só conversas internas não resolve. Conversar comigo mesmo é muito bom, mas a gente precisa exteriorizar também. Então, eu sempre vou bater na mesma tecla: é preciso fazer terapia. Você precisa desabafar, falar o que você quer e falar a verdade, não falar a sua versão, né? Contar metade da história, é contar a história inteira, como começou, como está se desenvolvendo, para você se libertar, para poder ter prosperidade na vida, ter relacionamento. Um aconselhamento: busque novidades. Busque novidades, busque o novo. É preciso buscar o novo, deixar o velho para trás e focar em coisas novas, novos estudos, novas pessoas, novos lugares, sair da zona de conforto. Precisa sair da zona de conforto e focar em você, em primeiro lugar. Aí quando você estiver bem, você pode ajudar outras pessoas, pode ser útil para outras pessoas. Então é isso, pessoal. O recado de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Informações para contato vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Vou tirar uma cartinha sistêmica. Vamos ver o que a gente tem aqui na cartinha sistêmica. Agradeço e depois abro a cartinha sistêmica, né? Mas é sempre bom agradecer. Conto com o like de vocês, comentários, sugestões. Quem quiser deixar alguma sugestão, por favor, fique à vontade. Vou tirar uma cartinha sistêmica para esse momento. Aqui é uma carta de equilíbrio. Sou feliz pelo que recebi de você. Então, uma carta que está pedindo equilíbrio. Sou feliz pelo que recebi de você. Então, em alguma coisa aqui sugere o quê? Que está na hora da pessoa buscar novos horizontes, agradecer pelo que foi, como foi, e buscar novos horizontes para manter o equilíbrio, porque esse contexto aqui está totalmente desequilibrado, seja um contexto de relacionamento afetivo, ou de família, ou trabalho, está em desequilíbrio. Então, assim, eu sou feliz pelo que recebi de você. Então, é agradecer e partir para novos rumos. Vamos ver mais uma cartinha, mais um conselho. Resolução de relacionamentos diversos. Eu faço algo bom com isso. Eu faço algo bom com isso.
duas cartinhas aqui sistêmicas. Então pede novos começos, novas realizações. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e aguardo o like de vocês.